Pela TV Correio da Manhã, você acompanha mais uma edição do programa Na Mira com Fernando Veloso. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para a segurança pública, porque não adianta ter viatura que não funciona, não adianta ter arma que não dispara, não adianta ter um policial muito bem treinado ou qualificado se a ferramenta que ele tem que usar está emperrada, está parada. E a gente que conhece o poder público sabe como é que essas coisas funcionam. Às vezes a gente consegue comprar uma série de equipamentos, viaturas em especial, mas a gente não tem a previsão da devida manutenção dessas viaturas. E as viaturas param. Viatura parada é o cidadão sem atendimento, é o policial tendo que se virar para fazer o serviço que ele precisa. E aí eu vou trazer aqui uma iniciativa muito bacana, que veio da sociedade, que veio do meio das pessoas ali, do cidadão comum, que trouxe uma inovação nesse sentido. O nosso entrevistado de hoje é o Mário Jesus. Vocês vão conhecer o Mário e saber o que o Mário fez. Ele é nascido em Madureira, o cara é carioca, é filho e neto de militares das Forças Armadas, cursou o Colégio Militar, fez engenharia mecânica no Cefet. E agora entrando no nosso assunto, Mário, ele é o presidente fundador da AMO Rio, que é a Associação Médico Operacional. Associação Mecânica Operacional. Eu falei Amo Rio porque amo já puxa a gente para uma coisa sentimental, amo, amor e tal. Não deixa de ser. Exatamente. Né? Mas é a Associação Mecânica Operacional. Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado, Veloso. É um prazer estar aqui. Agora, explica pra gente, começa explicando um pouco pra gente como é que aquele moleque que nasceu lá, aquele garoto lá que nasceu lá em Madureira, né, veio se desenvolver e acabou movimentando peças e pessoas, né, que hoje fazem a diferença. A gente vai explicar isso mais para frente já, na questão operacional de uma série de batalhões e delegacias. Explica para a gente como é que o Mário chegou na AMO Rio. Olha, eu acho que isso aí é coisa da vida, sabe? É lá de cima, porque antes de eu começar, eu sempre ajudei o policial da área, né? Porque eu sempre trabalhei com oficina na URCA. Comecei a fazer oficina no duro em Brasília, quando meu pai estava em Brasília, como coronel lá, aviador. Fui morar na URCA, então já ajudava lá o setor da URCA, que é o setor Alfa, né, do 2º Batalhão. Então, sempre ajudava com pneu, às vezes em quando, uma bateria, sempre ajudei eles. Mas era só isso, porque eu nunca tive envolvimento com polícia dentro de batalhão, né? Então, aconteceu uma coisa na minha vida que eu acho que foi uma segunda vida para mim. Porque eu estava tão estressado com o problema da minha oficina, por causa de luz da Light que cortou lá. A tua atividade profissional é oficina mecânica. Oficina mecânica. Você vive disso? Sempre vivi disso. Tá? Você tem a formação em engenharia mecânica. Exatamente. E tal. Trabalho com tudo. Sim. Madeira, com eletricidade, com tudo. Eu acho que eu copiei minha mãe. A minha mãe sempre foi... Meu avô fez a casa dele, a minha mãe fez a casa dela, e eu faço a minha casa até hoje. A família bota a mão na massa, né, Bota a mão na massa. Isso aí. Então, meus filhos também são tudo de exata. Impressionante, meus filhos só se dão bem em matemática. Minha filha está acabando agora pela UF, está fazendo desenho industrial. Uma menina fazendo desenho industrial. Que legal. Então, vocês não estão vendo, a audiência não consegue perceber isso não, mas eu estou vendo que os olhinhos estão brilhando aqui. Começou a falar dos filhos, os olhinhos começaram a brilhar. É bacana. Mas fala pra gente, você estava falando como é que você teve alguma coisa que aconteceu. Sim, e aí você viu a necessidade lá da polícia. Então a história é bacana, porque no começo, no dia 17 de dezembro de 2016, eu tive um mal súbito. Então eu quase fui lá para o andar de cima. Dentro de um táxi, eu não respirava, eu quase tive um ataque cardíaco. E tive mesmo. Por causa do quê? A cabeça. Sim. Problemas, eu estava 6 meses sem luz, a covardia que a Light fez comigo lá na minha antiga oficina, e eu não conseguia trabalhar, 6 meses sem trabalhar, e eu quase fui lá para cima. Só 5, 6 anos atrás. Em 2016. Mais 6 anos, né? Mais 6, vai fazer 7. 7. Vai fazer 7. Isso, vai fazer 7. 7, isso. Então, quem me salvou a minha vida foi um taxista. Um amigo meu viu que eu estava passando mal, me levou para o médico, e aí eu fui. Tenho plano de saúde e tudo, mas eu fui acabar no Rocha Maia, porque eu já não me respondia mais.
Eu estava sem respirar, a coisa é horrível a sensação. E quando eu vi, eu falei, olha, eu cheguei aqui e a moça falou para mim que eu só vai ver minha pressão depois de atender 3 velhinhos, eu vou morrer aqui dentro. E entrei num táxi. Quando eu entrei no táxi, o motorista me olhou pelo retrovisor e falou assim, você vai morrer. Começa a tossir agora. Começa a tossir. E foi que salvou minha vida. Porque eu comecei a tossir, ele tosse. Você vai morrer, você vai ter um ataque cardíaco. Eu já tive 2 dentro do táxi. Olha aí. Olha só como é que são as coisas lá de cima. Me levou para o Hospital Laranjeiras, fui medicado, me acalmou, fez eletro, não tinha problema nenhum. Fui depois um médico, né, cardiologista, e ele falou, olha, teu coração é perfeito. Eu não tenho que fazer mais exame nenhum, você é perfeito, mas isso aqui te mata. Então, fica na tua, tranquilo, esquece, não fica remoendo coisas ruins que você acaba morrendo. Aí eu aceitei. E depois desse dia, eu mudei. Mudei mesmo. E aí aconteceu. Fui pagar uma conta lá uma mensalidade do CCA Laranjeiras, meus filhos. Curso de inglês. Curso de inglês. Aí o professor Reginaldo, que é o dono do CCA, ele falou assim, Mário, você ainda tem oficina? Eu falei assim, tenho. Você gostaria de ajudar a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Eu falei, claro. Você faria esse trabalho? Claro que eu faria. Faço numa boa, sem cobrar nada. Porque estamos sem viatura nenhuma na rua, está tudo quebrado. E eu não sabia o que está acontecendo. Né? Você não conhecia esse universo, eu estava distante disso. Não tinha nada, não sabia quem era, Júlio Simões, não é? Sim, não era isso? Sim, que tinha um contrato de manutenção. Terceirizado, os carros eram tudo assim, Júlio Simões. Então acabou, deu aquela época do Cabral. Sim, né? sim. Então, tudo bem, aceito. Aí, ele me deu o contato do meu irmão de vida. Agora, esse cara é meu irmão. É o Tato. O César Tato. Ele está na audiência aqui, o pessoal não está vendo, mas está na audiência. É um bonitão. A gente depois, se houver a curiosidade, a gente sobe até a imagem dele. Eu acho que não, porque acho que a gente não vai ganhar muita audiência por isso, não. Dupla dinâmica. Vamos subir uma outra imagem. Aproveitando aqui a deixa do Tato, vamos subir outra imagem. Vamos subir a imagem do emblema aqui da Amo Rio, que eu estou vendo aqui na tua camisa, tem um emblema aí da Amo Rio operacional, e a gente sobe essa imagem ao invés da imagem do Tato. Acho que o pessoal vai fazer mais sucesso do que a imagem do Tato. Mas diga lá. Então, conheci o Tato. Me levou no 2º Batalhão. Foi apresentado lá o capitão... como é que é o nosso amigo? O Teixeira, capitão Teixeira, Rafael Teixeira, que era o P4. Aí depois que eu fui descobrir o que é P4. P4 é o que faz a manutenção. Sim. Né? De todo batalhão tem um P4. Qualquer órgão ali da Polícia Militar, o P4 é que mexe, faz as pinturas, essas coisas todas. E aí o pessoal lá pegou meus dados, me sarquearam, né? Tem que saber quem vai entrar dentro do batalhão. Por isso você tem que saber com quem está lidando. Exatamente. E aí fui aprovado e acabei dentro do 2º Batalhão. Que é o batalhão de Botafogo. Botafogo. Para esclarecer para a nossa audiência aqui, porque, Mário, o programa vai subir. Agora ele não sobe, agora ele está indo só para as redes sociais, em razão da legislação eleitoral, mas assim que passar esse impedimento, né, quando esse programa estiver sendo transmitido, depois da eleição, ele vai para o pessoal, ele vai ao ar em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Muito bom. Toda aquela região serrana. Então, para esclarecendo para esse pessoal, o bairro de Botafogo é um bairro da zona sul do Rio. Exatamente. Então, quando eu cheguei no batalhão, numa manhã, segunda-feira, me apresentaram lá as viaturas, e eu falei assim, tinha um grupo que iria arrecadar o dinheiro e eu iria trabalhar lá. E falar até que ia me pagar e tudo. E eu falei, eu não estou vindo aqui por isso, para me pagar. Você foi lá para fazer um serviço voluntário? Voluntário. Isso lá em 2017? Isso, 2016, final de 2016, antes do Réveillon, foi dia 21 de dezembro de 2016. Sim, aí você se aproximou da Polícia Militar lá através do 2º Batalhão. Então aí eu já descobri que era um efetivo de 30 viaturas no batalhão. 2 batidas, acabado, sucata. Né? Então eram 28. Das 28, 13 estavam paradas. Metade praticamente. Metade. Então não tinha mesmo. Alguns setores já estavam a pé.
tipo aquele Cosme Damião, né? Sim. Então você não vê. E aqueles cacarecos, né? Sim. E as que estavam rodando, o cara tinha que estar empurrando. Toda hora tinha que empurrar a viatura. Aqueles escândalos que a gente via aí na televisão, né? Toda hora os PM, que eu acho que isso aí é um absurdo. Sim. Mas é o que acontece. E aí, a minha primeira missão, bem sucedida, eu peguei meu cartão de crédito, fui abrindo uma por uma. Essa tá faltando a correia. Fui lá, comprei a correia, peguei a nota fiscal. Botei para rodar. Em menos de uma semana, eu botei as 13 operantes, fora as que quebraram depois. Botei no dia 31 de dezembro de 2016, estavam todas operacionais. E você arcou com essa despesa do teu bolso? Arquei, e depois o pessoal do grupo me pagou. Sim. Né? Porque sim. eu trabalhava assim, eu comprava no meu cartão de crédito, né? E depois eu mostrava a nota da loja. Sim. E aí você era ressarcido pela peça? Pela peça. O serviço era teu? O serviço era meu, totalmente grátis. Sim. Aí nisso você colocou todas as viaturas que estavam paradas do batalhão de Botafogo. Botafogo, segundo batalhão, no uma dia iniciativa no final de dezembro. Então, comandante, depois do dia 1º, no dia 1º, dia 2, comandante Nadone, um grande amigo meu hoje em dia. Não, eu tô até com saudade dele, que eu não sei nem onde ele anda, né, por onde ele anda. Mas teve uma reunião no 2º batalhão, no refeitório, e é muito gratificante. Eu levei meu filho lá, e ele sentiu muito orgulho do pai dele, porque o comandante foi lá, mandou, falou pro pessoal assim, ó, esse cara é o nosso herói. E começaram a bater palma. Cara, aquilo te engrandece tanto, as pessoas batendo palma. Pô, aquilo pra mim foi muito bacana. Imagina. Eu vou deixar você respirar antes da gente continuar contando essa história, porque assim, o que o Mário está descrevendo pra gente é, como eu disse, uma iniciativa a partir de você mesmo. O poder público tem uma dificuldade, tem lá as suas amarras, né? Tem que seguir uma série de regras. Sim. Essas regras são criadas, uma burocracia, e só para a gente já sentir o panorama. Né? A gente está falando da sementinha, esse negócio já evoluiu, já cresceu, né? Já está em outro patamar, né? Como diriam nossos amigos flamenguistas. Deixando a gente sempre claro que eu sou vascaíno, mas tudo bem, eu faço essa remissão de flamenguista, mas eu registro isso aqui. Mas aqui a gente convive em paz, tá bom? E isso resolveu uma questão. E o outro ali é Fluminense. Mas aqui é isso aí, é multiplicidade, não tem esse problema. Agora, as pessoas não souberam disso. Quer dizer, as viaturas que patrulhavam em Botafogo naquela época, né, na região de Botafogo ali, que pega Glória, até uma parte do Flamengo, enfim, aquela região toda, Humaitá. O patrulhamento foi melhorado em razão de uma iniciativa que partiu da própria sociedade sua, né, uma voluntariedade sua. Eu fiz esse parênteses, Mário, porque eu sou entusiasta, né, dessa participação do cidadão. Porque a gente tem um poder público, tem autoridade, e a autoridade é quem tem a responsabilidade. Né? E a gente sabe que a polícia tem muita responsabilidade nas suas costas, tem que fazer, se não fizer ela vai ser cobrada, mas a gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir chegar em lugar nenhum se o cidadão não lembrar, né? não se conscientizar de que segurança pública é direito de todos. Todo mundo tem direito de ter segurança pública. Agora ele é dever do Estado e responsabilidade de todos nós. Então essa responsabilidade também é nossa, como cidadão. Então essa participação é importantíssima. Você vê, eu imagino que hoje a gente possa ter gente na nossa audiência aqui que fica ouvindo isso e fala assim, pô, isso é bacana. Né? Eu talvez tenha a possibilidade de fazer a mesma coisa pela polícia aqui da minha área. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu não consigo? E aí eu já queria que você começasse a caminhar assim, como é que essa coisa evoluiu? Como é que daí surgiu a Amo Rio? Como é que chegou até a Amo Rio? Sim. Então, passou-se dezembro, teve a tal da reunião e nesse grupo aí começaram a fazer política. Não gosto dessa pessoa é política, não pode, não sei o quê. E eu comecei a ver que as pessoas que eu conhecia naquele grupo eram as pessoas amigas minhas que estão sendo excluídas. Aí eu fiquei muito revoltado com isso, porque quem estava ali de frente era eu. No segundo dia que eu fiquei no batalhão, o sol era verão, eu tive insolação, quase morri lá também. Porque lá, aquele 2º batalhão ali, aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma lata de sardinha no sol. Aquele prédio ali, né? Porque venderam o 2º batalhão, né? Então, o que aconteceu? Então, eu fiquei muito revoltado com isso, né? Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte,
Veio lá de cima, bateu na minha cabeça assim, eu vou fazer um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp e botar todos esses meus amigos que não estão e os outros que estão no outro grupo e gostam do que eu estou fazendo. E aí que saiu o mecânico operacional. Eu sou mecânico e operacional por causa das viaturas que são operacionais, né? E aí abri esse grupo. Aí foi quando eu conheci pessoas mesmo que ajudam a sociedade. Através do César Tato, esse garoto aí, ele conhece muita gente, né? Ele foi me apresentando às pessoas e as pessoas começaram a ver como estava funcionando, né? Viatura tudo um lixo. Desatando um nó do poder público. As viaturas estavam um lixo. Não ficava nem com óleo, não tinha bateria, não tinha nada. Então acabou que o pessoal arrumou um dinheiro do outro grupo e tudo, e trabalhava com aquele negócio de nota fiscal, dava nota fiscal, resolvia o carro, né? Compramos muita bateria. Os motores de arranque eu não comprava, eu desmontava e refazia ele, as ventoinhas eu desmontava e trocava as escovas, sabe? Então, às vezes pequenos reparos que param uma viatura, a viatura deixa de rodar, um crime vem a ser cometido, um cidadão vem a ser vítima por causa de um motorzinho de arranque. Exatamente. Né? Porque o poder público não conseguiu manter um contrato de manutenção. Exatamente. Enfim, aí um mecânico, né? Uma pessoa interessada, uma pessoa consciente da sua responsabilidade, né? Como cidadão, vai lá, se movimenta e vai fazendo um trabalho espetacular, porque vidas podem ter sido salvas. Exatamente. Por conta desse movimento. A gente não vai saber nunca o que deixou de acontecer porque a viatura estava rodando ali. Exatamente. Porque se ela não tivesse sido consertada, ela estaria parada. Agora, eu sei que isso não ficou só em Botafogo. Não. Porque a gente saiu recentemente, né, está saindo, né, de uma pandemia, né, e a coisa ruim, né, ela espalha. Mas a coisa boa também espalha. Espalha. Né? E isso aí começou a espalhar e você começou a ter que ficar presente e, né, capilarizar um pouco mais. Como é que foi isso? Como é que começou a ampliar isso? Olha, é impressionante como é que as coisas vão espalhando mesmo. Então, eu comecei a trabalhar muito no 2º Batalhão. Aí o 2º Batalhão aparece lá o que aconteceu. O Ricardo Pina. Sim. Acabou que ele ajudava nesse grupo, ele pulou pro meu grupo. Ricardo Pina é o gerente institucional do Trenzinho do Corcovado. Esse aí é o pai mesmo da Amo Rio. É o pai. Vamos dizer já por quê. Vai lá, vamos dizer por que ele é o pai. Vamos dizer, por quê? Porque até nas horas que eu tentei desistir, ele falou assim, não, Mário, você não desista, cara. Estamos com você. Eu falei, porra, Pena, mas eu estou trabalhando muito, sabe? Não dá. Mário, vamos em frente. Então, até incentivo eles que me dão. Sim. Tá? Então, o Trenzinho do Corcovado é minha casa. Isso aí. Então, vamos de novo fazer... Porque essa solidariedade, né, que acontece, pessoas... De vez em quando isso falha. Né? Acaba falhando. Falhou muito. Falha. E aí, só que o serviço da polícia não pode falhar. Não pode. As viaturas não podem faltar. Sim. Né? Se elas ficarem paradas uma semana, isso vai impor num prejuízo para a sociedade. Sim. Se elas ficarem paradas um mês e tal, e às vezes elas ficam paradas por pouca coisa. E aí vem o Trenzinho do Corcovado, né? E se matricula como apoiador financeiro disso. Exatamente. E passa a sustentar economicamente, né, esse serviço. E o Ricardo Pina, como a gente disse aqui, tem um papel importante nessa história que né, sabe da importância disso. Então, assim, a gente às vezes... Muita gente conhece o Trenzinho do Corcovado, ele vai a uma das maravilhas do mundo. Exatamente. Né? Então as pessoas vêm de todo lugar do Brasil e do mundo para visitar, né? E não sabem que estão subindo ali aquela passagem que eles estão pagando ali para subir no trenzinho, eles não fazem ideia. Mas aquilo está, de uma maneira ou de outra, ajudando a polícia a manter o seu serviço ali através de uma iniciativa que partiu da sociedade. Exatamente. Mas eu cortei a tua história e deixar você continuar. Não, então... Onde é que eu estava na minha história? Você estava falando que aí o Ricardo Pina está te ajudando, o Trenzinho do Corcovado, você estava ampliando esse serviço, ele estava indo para além do batalhão de Botafogo. Eu não conheci o Pina, eu conheci o Pina pouco, né? Porque o Pina é um cara que trabalha muito, né? Sim. Ele não tem tempo para nada. Sim, é guerreiro. Ele é guerreiro. Olha, eu falo para ele, calma, olha, já cuidado com o coração, meu amigo, você está trabalhando muito. Ele mas o pessoal não deixa ele quieto. O Pina, eu estava na 10ª ADP, porque não é só a Polícia Militar. Sim. Eu ajudei a 9ª e a 10ª. Delegacia do Catete, Delegacia de Botafogo.
Então eu estava com um delegado, eu esqueci o nome dele, lá na DEC. Aí o Ricardo Pina ligou para o César e falou assim, olha, tem uma viatura aqui do BPTUR que não pega, e cara, a gente está sem viatura. Ela está parada aqui e eles estão do lado de fora. Eu falei, olha, não dá mais partida. Vamos passar aí, vamos pelo Mundo Novo, que é aquele caminho que sai lá em Laranjeiras, estaremos aí. Cheguei lá, procedimento, porque quando a viatura dá aquele problema, eu já sei qual é o problema, porque as viaturas são todas iguais, né? Eu só tinha S10 e Voyage. Então o carro não pega. Não pega, abre o capô, vai lá, abri, tirei lá a mangueira, limpei o corpo de borboleta com um pouco de gasolina que eu tirei da flauta lá, limpei, liga. Pegou de primeira. Aí o Pina falou, o que é isso? Os caras estão meia hora ligando o carro e não pega. E agora o carro tem marcha lenta e tudo. Falei para você ver. Um problema minúsculo, ia ficar sem viatura. Porque eles vão ficar dando partida, e o carro não vai pegar nunca. Mário Jesus, aguenta só um pouquinho aí que a gente vai no comercial. E você não sai daí. É rapidinho. Voltamos num minutinho com ele. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Viu? O comercial foi rapidinho. A gente volta aqui na mira com o Fernando Veloso falando com o Mário Jesus, um cara que faz a diferença na atividade operacional da Polícia do Rio. Mecânico operacional. Mas, Mário, vamos fazer uma crítica aqui. Vamos. As pessoas vão pensar assim, tá, tudo bem, tal. Apareceu o Mário aí, e tá se movimentando, criou uma associação e tal. Isso já está chegando até um projeto piloto no governo do Estado. Você vai falar isso pra gente daqui a pouco. Mas a PM não podia ter um mecânico para fazer isso, aí a gente vai lembrar da situação, como é que funcionava. Então, o poder público ele tem as suas limitações, é uma dificuldade manter essa estrutura, manter oficina, isso pesa, e aí tira o policial da atuação da atividade fim dele para colocar ele para trabalhar na manutenção. Então, a gente faz logo essa ressalva, porque certamente tem gente que está ouvindo a gente, parte da audiência, fica pensando assim, tudo bem, mas e se esse mecânico não aparece? Essas viaturas iam estar paradas e a gente já está à mercê do criminoso nas ruas? Então, a gente tem essa dificuldade, A Polícia Militar já teve essa estrutura, já teve essas oficinas, só que a dinâmica do negócio, a necessidade de comprar peças, o poder público ele é absolutamente incompetente para fazer isso. Ele é todo amarrado, ele é todo algemado. Então, as regras, elas praticamente impedem. Uma pecinha que você compra lá na iniciativa privada, ela custa 10. O poder público vai comprar, ela custa 30. Exatamente. Porque o cara vai demorar a receber, enfim, é toda uma complicação. Então, a lógica do poder público, eu posso dizer isso porque eu sou delegado há 20 anos, mas eu fui 23 anos e eu trabalhei na iniciativa privada, eu fui empreendedor. Então, assim, a lógica do poder público, ela não deixa negócio nenhum funcionar. É muito difícil você fazer as coisas andarem, é tudo amarrado, é uma burocracia danada. E o serviço de polícia não pode esperar, porque se ele parar um dia, ou 2, ou uma semana, isso traz muito prejuízo. Então, é bom que a gente tenha iniciativas como essa. Mas você estava contando. Não, então, você falou muito bem. Então, vamos numa das coisas que aconteceu. Acabaram com as mecânicas dos batalhões. Vários batalhões ainda têm algum elevador, alguma coisa, tudo abandonado. Sim, tá? Não tem manutenção. Então, como é que eu consigo um mecânico só levantar tantas viaturas e depois eu fui passar para vários batalhões ao mesmo tempo? Como? Eu comecei a pegar os praças, sargentos que queriam trabalhar como mecânico, porque eu tenho que ter ajudante. Eu não posso estar debaixo do carro e... você vai movimentando e você tem mão de obra do policial para te ajudar. Então. E o policial P4, ele não vai para frente, não vai para patrulhar, ele fica dentro do batalhão, limpando banheiro, pintando teto,
Né? Entendi. Então, você não tira alguém que está na linha de frente. Não tira. Você pega alguém que já está na atividade de meio. Exatamente. Conhece alguma coisa de mecânica. Mas às vezes não tem as ferramentas que não precisa ter. Tem. Não, as ferramentas sempre foram minhas. Sim. Né? O batalhão não tem. E eu tenho alguns batalhões que eu ainda dou cavalete, Sim. essas coisas, para até segurança, né? Sim. Do PM debaixo do carro. Então, tem mais essa agregação de pessoas para me ajudar. Então, hoje em dia, eu tenho um grupo também paralelo ao mecânico operacional, o mecânico operacional MEC. São só mecânicos militares. Entendi. Então, esse pessoal que trabalha comigo. Então, eu consigo resolver viaturas pelo telefone. Ele liga para mim, Mário, é isso, tenta isso, não tem? Não, traz o carro aqui. Você não consegue fazer tudo, é muita viatura parando. Isso, eu sei que você já faz isso começou no batalhão de Botafogo, já expandiu para o batalhão do turismo, porque há um interesse do... DEAT. Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Turista, 23. Batalhão do Leblon. BPTUR. Batalhão de Polícia Turística. O 19. Né? De Copacabana. 19, batalhão sexto, de Copacabana. No sexto agora. A Tijuca. A Tijuca também está sendo beneficiada com isso. Meu amigo Júlio César. Coronel Júlio César. Gente finíssima. Isso aí. Já foi do GPFR. faço o GPFR. Eu faço várias UPPs da Zona Sul. Já fiz quase todas. E tem algumas que eu trabalho quase todo dia. Santa Marta e Prazeres, que são ali de Laranjeiras. Eles sempre estão lá. Então tem muita UPP. Então tem muito trabalho. Porque as viaturas rodam muito. Então elas precisam de uma rotina de manutenção, que a gente já falou sobre isso aqui. Que não funciona com a credenciada. A burocracia está acabando com as viaturas. Entendi. E algumas normas também aí do comando, eu não sei como é que funciona isso, da viatura estar baseada e ligada. Em marcha lenta. O fato da viatura ficar baseada várias horas do dia, com 2 PM dentro, com ar-condicionado, porque os caras são seres humanos. Ar-condicionado no verão, então, não é necessidade. Como é que o cara vai ficar com uma farda daquela enorme, pesada? Sim. Vai morrer ali dentro. Mas isso causa algum desgaste? Destrói o motor. Destrói. Porque o motor está em marcha lenta, então a bomba está gerando menor pressão e ele tem um ar-condicionado ali engasgando o motor. Isso aí, horas. E aí a ventoinha ligada direto. Uma das coisas que quebra muito é a ventoinha. Mas, Mário, nos últimos anos agora, a gente começou a contar essa história de 2016, né, o que te levou a isso e tal, o que aconteceu, esse susto que você levou. Né? Em 2017 você cria a Amo Rio, a gente está agora em... Não, eu criei o grupo. O grupo. Mas a Amo Rio existe desde 19, é isso? Não, desde 2019 e foi fundada em 4 de julho. De 2019? 2019. De 2019. Então, a gente 3 anos agora de associação. Já tem 3 anos. Agora você deve estar buscando parceiros. Eu vou aproveitar para fazer um merchandising do bem aqui. Sim. Né? Então, muito de parceiros. As pessoas que conheçam, né? Você tem alguma rede social? Sim, tenho várias. Então... eu só mexo mais assim no meu perfil Mário Jesus, né? No Facebook. No Facebook. Mas então, eu tenho página... Mecânica Operacional foi a primeira que eu abri, depois eu tenho a página da Amo Rio e eu também tenho o pessoal agora, fui para o Instagram. Então a gente vai colocar, você deve colocar foto lá de viaturas, sim, certamente, sim, né? Sim. A gente vai colocar no link do vídeo, a gente vai colocar esses endereços dessas tuas páginas, porque deve ter gente aí, de repente, quem sabe a gente não está instigando alguém aí a tomar uma iniciativa como essa para um batalhão do interior, para um batalhão que está muito longe do teu, né, do teu alcance, e aí quem sabe a gente não motiva aí pessoas a fazerem outra, ter uma iniciativa como essa. E eu ajudaria com o maior prazer. Isso aí. Mas vamos andar, vamos evoluir nesse tempo aí, Mário. Você disse que você está escrevendo, você está desenhando um projeto, né? E está em vias de ser implantado, um projeto piloto. Como é que é isso? Explica um pouco para a gente. Você começou na informalidade total, numa iniciativa individual tua, por uma coisa que aconteceu contigo, né? E a gente viu muito isso durante a pandemia. Muita gente assim acordou, né? Viu
mundo de cabeça para baixo, que eu não posso visitar meus pais que estão lá, não posso visitar não sei quem que está ali. As pessoas se isolaram, e aí parece que despertou um negócio assim, né, um espírito de solidariedade, e aí o pessoal foi fazer de tudo, né? Foi fazer doação disso, fazer comida para entregar e tal. Você, em algum momento, aí você tomou essa iniciativa, mas isso não chega num nível de escala que seja representativo para a atividade policial. Você não parou, você continuou evoluindo, aí foi para o grupo, já virou uma associação, e como eu disse, agora estava falando de um projeto, de alguma coisa que é um projeto piloto, para institucionalizar isso. Explica um pouquinho para a gente quais são os parâmetros aí desse projeto piloto. Olha, é um projeto bem simples e um projeto que salvaria muita viatura e, ao mesmo tempo, ser um projeto social. Então, eu tenho aí algumas reuniões com uma entusiasta da AMORRIO, que é a comandante Priscila. Ela é comandante agora do CPP. Comandante Priscila, a gente tem que fazer um salve para a comandante Priscila. Exatamente. Porque todo mundo, quando o nome da comandante Priscila levanta, tinha que ter aqueles memes, todo mundo batendo palma, né? Porque essa mulher é guerreira, enfrentar o que ela é guerreira. É isso aí. Parabéns, ela é gente do bem, ela gosta das pessoas, é isso impressionante. Aí, é minha amiga, pessoal. Isso aí, nosso reconhecimento aqui. Ela, se Deus quiser, ela vai me ajudar muito. Isso aí. Então, já tivemos algumas reuniões desse projeto piloto, que seria o quê? A gente queria pegar até menor de idade, mas tem aí esse estatuto do ECA, Sim. Muito complicado. Complica. Muito complicado, não tem como. Então a gente pegaria garotos de 18 a 25 anos, com pequenas passagens no judiciário, para ter aulas teóricas, né? Vídeos, essas coisas todas, apresentação de ferramentas, tá? E ele iria em meio período, onde a gente fosse, se o governo sentar para conversar com a gente, na área, a gente já teria uma área do governo para fazer isso, e esse pessoal, ele faria o quê? Pit stop. É essencial. O preventivo. É o que destrói as viaturas. Manutenção preventiva. A credenciada não serve por causa disso, porque até para você trocar o óleo de uma viatura, leva mais de um mês. Não pode. Não pode, não. Eles andam sem óleo. Eles andam sem óleo, andam sem água, andam sem pastilha. Porque não pode parar. Não pode, não pode parar. Não pode parar, ele vai andando. Então, o que mais a AMORRIO faz hoje em dia é troca de óleo. Então, peraí, Mário. Então, o projeto seria que você está desenhando esse projeto e submetendo ele ao governo do Estado, né, e o nosso governador ele já demonstrou que ele tem um olhar específico sobre a segurança, ele reconhece a importância da investindo muito na segurança. Não faz como alguns governos que passaram, não só faz a política com a segurança. Exatamente. Ele dota a segurança, né, da estrutura que a segurança precisa ter. Eu tenho certeza que ele vai ter um olhar o mais acolhedor possível para esse projeto. Ele seria, em linhas gerais, jovens que tenham alguma passagem criminal, sim, e aí dentro do pequeno, escopo claro, que vai ser desenvolvido. Tem que dar uma peneirada, porque a gente também não vai botar esses jovens receberiam uma qualificação, uma instrução direcionada direcionada aquele veículo. Para aquele veículo. E os veículos não são... Você não está preparando ele para trabalhar numa concessionária que vai lidar com uma dezena de veículos. São alguns modelos só. Então, isso fica um pouco mais fácil. Hoje em dia é o quê? Ford Ka que já estão quase desativando eles. Sim. Muitos já estão para descarga. O Versa é um guerreiro. As Hilux, né? Tem mais aqui umas Ford também. Aí você não está pretendendo... São poucos modelos. Deixa eu ver se eu entendi. O objetivo do projeto não é formar esses jovens em mecânicos profissionais. Não é isso. Não. É que eles saibam fazer aquela meia dúzia de procedimentos de manutenção preventiva para evitar que essas viaturas fiquem paradas. Aí certamente eles devem receber alguma coisa por isso. Tem que ter um recurso para que eles sejam... um café da manhã, tem que ter um almoço. Transporte, lanche e tal. Maravilha. Deixa eu posso me meter a fazer um retoque nesse projeto? Colocando para você como sugestão. Como sugestão. A gente tem um universo no Rio de mais de 43 mil pessoas que estão presas. Né? E um percentual muito pequeno, não chega a 5% do percentual de presos que trabalham. Estão lá dentro, estão dentro dos muros. Nós, como cidadãos, a gente tem que sustentar esse pessoal. A gente tem que trabalhar, gerar muita riqueza, pagar imposto, para esse imposto virar recurso e o poder público ir lá e comprar só para a comida desses caras, a gente paga aí uma fortuna, 12 milhões a cada mês.
Mas além desse pessoal, a gente tem aí cerca de 12 ou 13 mil pessoas que são os egressos. São aqueles caras que já cumpriram a pena, ou estão no regime semiaberto, ou estão em livramento condicional, ou seja, eles já não estão mais dentro das grades. Eles ainda estão vinculados ao sistema prisional, não têm a mesma liberdade que eu e você temos, eles ainda têm algum compromisso ali, mas não estão dentro das grades. Esses caras já estão do lado de fora. Então, eles do lado de fora, eles podem voltar a representar um risco para a sociedade, né? Porque eles foram para lá porque cometeram erros. E é uma escola, a cadeia é uma escola. Aí ficou lá aquele tempo. Tem gente que faz faculdade na cadeia. Exatamente. Né? Eles podem sair e voltar a representar um problema para a segurança e alguns deles, ou parte daqueles que estejam buscando um trabalho, né? Eu acho que eu vou fazer aqui a minha sugestão para colocar aí para a sua apreciação nesse projeto, da gente trabalhar com esses egressos, porque esses caras já estão do lado de fora. Eles já estão aqui fora. Então, né, aqueles que estão procurando por uma atividade, a gente não está falando de um trabalho super qualificado que eles tenham que fazer uma faculdade ou que tenham que fazer um curso de 6 meses e tal. Então fica a minha sugestão para você, considerar não só aqueles que têm alguma passagem, mas o universo de egressos, né, e o sistema penitenciário tem isso deve estar em torno aí de 12, 13 mil pessoas que ficam ali, que a cada 3 meses eles têm que ir lá e assinar, não pode viajar. Só o pessoal que está nessa situação. Né? Semiaberto, né? Semiaberto, né? Pessoal que foi beneficiado com visita ao lar e aí não voltou por conta da pandemia. Só nisso aí já tem 7 ou 8 mil pessoas. Então, coloco a minha sugestão para você aqui, né? De repente, se você achar que... Sim, temos que conversar bastante, adoro sugestão. Fica a sugestão aí. Eu quero juntar gente, e tem muita gente já no projeto, muita gente que acredita no projeto, isso que é bacana. E o que eu acho mais bacana no projeto, eu estou quase 6, vai fazer em dia 6 de janeiro de 2000, agora é 23, vai fazer simplesmente 6 anos que eu estou à frente disso aí. A gente está falando aqui de manutenção de viaturas, a gente está falando da Amo Rio. A gente vai parar rapidinho para um comercial e volta já já. Não sai daí não. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. É isso aí, o comercial foi rapidinho. A gente está de volta aqui falando sobre manutenção de viatura, porque não tem como ter policiamento nas ruas se a viatura não funciona. E aí o nosso entrevistado é o Mário Jesus. Então, Mário, tem 6 anos que o Mário deu um estalo nele lá, né? Alguma força maior, eu acredito em Deus, eu sou também acredito católico, muito, eu sou minha cristão. Vida mudou totalmente. A vida tá maravilhosa. Deus foi lá e chamou o Mário e falou assim, Mário, você vai fazer alguma coisa com a tua habilidade, com o conhecimento que você tem, você vai fazer alguma coisa que vai ajudar a vida de muita gente. Tem esse Mário lá atrás. 6 anos depois tem outro Mário aqui que já está pilotando o projeto para apresentar para o poder público. Sim. Né? Quando você olha para trás, né? E aí eu acho que isso é uma coisa legal porque quando a pessoa faz algum trabalho social, tem gente que pensa assim, eu vou fazer um trabalho social, por isso, por aquilo, que eu vou beneficiar alguém e tal, mas na verdade, né, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer, né, de participar, né? E quando você participa, quando você faz, você é muito mais beneficiado do que aquele a quem você está doando, né? Porque o que você recebe, né, o que você sente, é um negócio... E eu não quero antecipar a tua resposta, não é a minha resposta, eu quero a tua. Conta pra gente o que representou para a vida do Mário depois desses 6 anos aí ralando, batendo cabeça, se aborrecendo, tendo que enfrentar a política, a coisa que você falou, né, no início aí. Mas como é que está o Mário hoje, 6 anos depois que ele se envolveu nessa atividade que, assim,
não está te remunerando, né? A contrapartida que você tem é uma outra. Explica para a gente isso, explica para as pessoas que olham para essa coisa do trabalho social, né, e se empolgam. Olha, Veloso, eu vivo disso agora. Eu juro para você que eu vivo disso. É a maior satisfação da minha vida é fazer o que eu estou fazendo agora. Mesmo sem... Sabe por que você leva da vida as amizades? É isso aí. Quantos amigos, como você. Conheci você através do tato do Ricardo Pina, todo mundo. Eu estou nessa roda de amigos que gostam da segurança pública. Que legal. Porque eu amo a polícia militar, eu amo policial. Por quê? Esse pessoal é que vai dar a vida por você. Isso aí, todo dia. Quando você estiver assaltando ou sendo assaltado, você vai gritar para quê? Pro Batman? É isso aí. Né? Vai chamar tua mãe? Sinal lá, né? Porra, esses caras que estão de frente. E a polícia militar, ela é mais cobrada. E olha, mãe, a polícia militar é mãe. Ele entra na casa dos outros quando é chamado, briga familiar. Agora tem a Maria da Penha, essas coisas. Isso aí. Então, policial é essencial para a população. E são pessoas normais da sociedade. Isso aí. Então, eu tenho muito a agradecer. E olha, eu tenho muitos amigos na rua, os policiais todos me... Não, imagino, você resolve o problemão deles. Mas olha, sabe, eu quero destacar uma coisa aqui, Mário. Você certamente já percebeu isso, intuitivamente você percebeu, mas eu vou destacar isso. Porque assim, quando a gente pensa em ação social, em voluntariedade, em solidariedade, a gente pensa sempre em fazer isso para alguém mais fraco, né? Então as pessoas vão fazer um prato, vão se reunir, distribuir comida para quem tem fome nas ruas, né? Vão fazer um atendimento para a pessoa que está debilitada, né? Isso é nobre, isso é digno, sim, a gente precisa que isso aconteça. Mas a gente está vendo o exemplo contigo, né? Por isso que eu quero destacar isso. Essa ação social ela está sendo feita para uma força policial. E não tem nada demais nisso. Porque as pessoas acham, assim, o cidadão tem uma tendência a achar o seguinte: eu pago meus impostos, o poder público tem que me dar o que eu preciso, e ponto final, porque eu já pago muitos impostos. Não é bem assim. Né? Isso, alguém pode ter uma crítica e a gente vai respeitar isso. Ah, mas o governo tinha que dar um jeito nisso. Sim, beleza, tal. Há uma dificuldade, há uma burocracia que acontece por causa da corrupção. Se não tivesse tanta corrupção, a gente não tinha tanta marra. Né? Tem que amarrar as coisas para não sumir, amarra e o bandido acaba consegue fazer. O dinheiro não deixa de andar nas cuecas por aí, né? Os milhões. Mas aquele que quer fazer o negócio direitinho acaba não conseguindo. Mas enfim, pode ter essa crítica. Mas o fato é que a gente pode direcionar, né, uma ação social, né, um trabalho de voluntariado para uma força policial. E não tem absolutamente nada. Eu estou destacando isso, sabe por quê? Vou puxar essa história aqui, vou sair do motor do carro e vou pular para o motor do próprio policial, que é a cabeça dele. Então, quando a gente fala da atividade policial, você já deve ter ouvido falar, você que agora, né, tem interagido com o universo policial, dentro do universo policial, os índices de suicídio são os mais altos que acontece, não tem profissão que tenha isso. Né? E assim, a gente não consegue fazer o acolhimento que a gente tem que fazer para o policial. Então a gente sabe, tem histórias, eu fui procurado por muitos, principalmente quando estava na mídia, que as pessoas estavam me vendo todo dia na TV e aí me procuravam pelas redes sociais. O que acontece com o policial? Às vezes o policial não foi ferido, ele não tem arranhão nenhum, ele não se machucou, mas o colega ao lado dele tomou um tiro na cabeça e a mulher dele teve que lavar a farda dele porque estava com sangue do colega dele. O colega dele que ele via todo dia, quando ele se despediu no último plantão lá, o cara no caminho foi morto no caminho para casa. E esse policial continuou trabalhando. Né? E a gente acha que ele é um guerreiro, a gente acha que ele é um herói de Hollywood que não se abala. Né? Então, quando a gente vê um mecânico, um engenheiro mecânico, que se mobiliza para fazer um trabalho voluntariado, para resolver, para não deixar parar a máquina que atende ao homem, isso pode ser feito também por um engenheiro, vamos dizer assim, social, um psicólogo, para fazer com que a máquina do homem não pare. Exatamente. Então, eu já tive com pessoas que fazem esse tipo de trabalho, essa questão da saúde mental. Hoje, todo mundo fala em saúde mental, saúde mental. E na polícia a gente tem uma necessidade extrema disso. Estou aqui
atropelando, embarcando um assunto em cima do teu, né? Porque eu pego o teu como exemplo, porque assim, as pessoas ficam pensando assim, como assim vou fazer trabalho social para a polícia? A polícia que, se for o caso, tem que fazer algum trabalho social para quem precisa mais, não, a polícia precisa também. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez de um policial civil, que eu tenho muita admiração por ele, que ele diz assim, olha, Veloso, a gente tem que fazer muita coisa, mas alguém tem que cuidar do cuidador. Porque essa coisa nossa de dizer que o policial é guerreiro, o policial é guerreiro. O policial é herói, ele é herói, mas ele é herói de carne e osso. Exatamente. Ele não é o herói o da Marvel lá, né? O herói toma um montão de Hollywood que toma um montão. Esse deixa a família desamparada. Exatamente. Né? Ele pode ficar numa cadeira de roda. E tem muita gente. Passa necessidade. Né? Ele tem essa insegurança na cabeça dele todos os dias, porque ele vê isso acontecer com o companheiro dele. Então eu quis aproveitar esse momento teu aqui, roubar um pouquinho dos minutos que a gente tem para falar da tua iniciativa, para dizer assim, o cuidador também precisa ser cuidado. Porque quem cuida, você falou, né? Quem cuida da gente é a polícia. Né? Mas ele também precisa ser cuidado. Eu estou diante de um exemplo que eu quero enaltecer, um prazer enorme. Né? Muito obrigado. Pô, estar contigo aqui, você poder ter aceitado, a Amo Rio, né? Instar as pessoas aí que possam fazer alguma coisa parecida. Né? A gente vai colocar redes sociais, mostrar assim, é possível. Aí tem um cara, né, que ali da limitação dele, com uma oficina mecânica, teve uma ideia, teve uma iniciativa, foi lá, batalhou, brigou e tal, e está fazendo a diferença. Né? Eu não sei nem de cabeça quantos moradores tem na região de Botafogo, quantos moradores são impactados pelas áreas de interesse turístico, que são beneficiados pela tua atividade. Porque as viaturas estão rodando, estão evitando o crime graças à tua iniciativa. Graças à pressão que você fez ali. Tá, não, estou aqui, estou trabalhando pra caramba. Né? Aí chegou um momento que você não conseguia mais dar conta. Aí você começou a pegar os caras que estavam lá fazendo serviço administrativo, eles te ajudam e tal. Isso pode ser feito em diferentes searas. Isso é o que acontece em outros países. A sociedade acolhe a polícia. E a polícia tem que acolher a sociedade também, porque ela existe para isso. Mas, enfim, fiz o meu marketing aqui para o policial, né, aproveitando o teu exemplo. Mas conta um pouco mais para a gente dessa experiência. Eu acho que problema na polícia você não tem, né? Porque você é super bem... Na realidade, você deve ter problema, porque deve ter gente querendo te levar e você diz assim, não, peraí que eu não consigo chegar aí ainda. Como é que tá isso? Olha, de vez em quando eu sou sequestrado. Sequestram você e leva o seu batalhão até você... Lá, até a Polícia Civil. Aí, Mário, dá uma voltinha aqui comigo, aqui para dar uma olhada aqui no carro que tava dando barulho, ó. Você tá sequestrado, vou te levar para lá. Você só volta para casa quando você dá um jeito na nossa viatura. Exatamente. Eu tenho muita gente, muito amigo na Polícia Civil também. Mas é exatamente Mas isso. Esse projeto, já tem nome esse projeto que você está... Não. Ainda não batizou. Né? Não. Mas será um mecânico operacional. Mecânico operacional. Será. O projeto será mecânico operacional. Tá. Mas esse projeto, ele também visa ampliar essa estrutura para que você... Sim, eu gostaria de cada... Isso. É uma coisa que eu não falei aqui ainda. Olha, foi muito bacana, porque eu dentro daquele batalhão, eu não tinha muita infraestrutura. Era um macaco só. Sol, não tinha nada. Não tinha teto, nada. A gente ficava no sol, eu, os mecânicos, no sol. E no segundo batalhão começou a vir as UPPs. Então, lá, o final do batalhão era eu que mandava. Ali, né? Então, eu comecei a arrumar mecânico também, UPP. E tem um que está comigo aí desde o começo. 2 que está desde o começo comigo. Então, o que eu falei? Eu preciso de um espaço. E aí, uma vez passando lá eu moro em Laranjeira, passando ali pela Pinheiro Machado, tem um tal era a famosa Cracolândia, debaixo do viaduto Jardel Filho. As pessoas não passavam mais lá. Eu vi todos os carros que ficavam parados ali perto agora é Espaço Cazuza, né? Sim. Quebrava o vidro, era só assaltante, maconheiro, como é que é? Tinha cracudo, muito cracudo. Pessoal de rua. Então você passava lá... Devastação total. Devastação. É um lugar ali... E na medida que isso avança, as outras coisas vão sair fora. E aí eu falei, eu vou abrir oficina aí. Eu fui lá num dia e estava a porta aberta, eu vi lá pelo buraco. Eu falei, cara, aqui dentro é grande pra caramba. Eu vou falar. O que acontece hoje em dia? Só tem polícia. Cadê os cracudos? Cadê os vagabundos?
Prendemos várias pessoas lá. Sim. Ladrões na área. Eles iam contar tamanho de cordão lá na minha cara. Eles ficavam lá. O tamanho do cordão que ele roubou, contando dinheiro. E hoje você está com a tua oficina lá e você... É debaixo do viaduto, uma área pública. Sim. Né? Que agora é uma área de segurança. E não fica lá. Nem de manhã, nem tarde. As viaturas ficam passando lá. Então, o que acontece? Com a sede lá em Laranjeiras... eu consigo movimentar a polícia do Rio de Janeiro pela área. Desce das UPPs, vem do Alemão, então a polícia está andando. Vamos puxar para outra área. O pessoal da Baixada, que vai ouvir a gente aqui, vai falar assim, tem que trazer o Mário para a Baixada. Sim, mas eu já faço muita coisa. Você já atende a Baixada? Já atendo. Então, Alemão, se a gente tiver empresário, Mário, se a gente tiver um empresário aqui que é da Baixada... eu participei de um programa outro dia que falei para a Baixada, muito legal. Acho que o pessoal da Baixada é um pessoal que sofre muito. Exatamente. Porque tem municípios na Baixada que são cidade dormitório, quase 3 em cada 4 moradores eles têm que ir para outro município para poder trabalhar. Quer dizer, o cara passa uma grande parte do tempo dele só em deslocamento, ou descendo a Dutra, ou a Washington Luiz. E sofre muito com a segurança, a gente sabe disso. Então, uma iniciativa como essa, se a gente tiver um empresário assistindo a gente, fala assim, eu apoiaria uma iniciativa dessa. Exatamente. Se um cara desse vai lá e se dedica, 1 ou 2 oficinas, pode ser até uma oficina grande, pega lá algum mecânico dele e coloca o cara, vai ter um valor social na marca dele. Então, tem lá a oficina fulano limitada, o cara faz um trabalho social que ajuda o bem comum, ajuda a coletividade, ajuda todo mundo, vai consertar, vai colocar para rodar as viaturas ali, de toda aquela região. Como é que esse cara faz? Você orienta ele a fazer isso? A gente pode dizer para ele aqui, procura o Mário na rede social, quer conversar com o Mário, manda uma mensagem para ele vai te explicar como é que isso funciona. Você tem uma experiência. Você agora tem uma experiência que outros mecânicos não têm. Muito grande. Pode ter algum dono de alguma rede, o cara que tem 2, 3 oficinas, e assim, eu gostei disso. Eu gostei do que esse cara está fazendo e eu quero fazer igual aqui na minha região. E é barato e bem possível. Por quê? Você, no esquema que eu faço com os mecânicos, que está pagando lá o militar, a gente já paga ele. Ele já tem o salário dele. Sim. Ele na rua ou limpando banheiro dentro do quartel, ou está lá escrevendo no papel, ele está sendo pago. Então você não tem problema com mão de obra. Sim. Você fala, quero fazer isso. Então a primeira parte que ele tem que fazer, ele tem que ter um conhecimento no batalhão, falar com o comandante, olha, eu quero ajudar, mas eu preciso de mão de obra. E essa pessoa tem que ter ou um mecânico chefe, que eu sou o presidente da AMORREU, mas eu sou o mecânico. Sim. Eu pego no pesado, o dia inteiro. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo motores, porque a DT, a credenciada não faz motor. Quando o cara entra dentro d'água lá, explode lá, o calço hidráulico que quebra o motor, vai ser sucateado. Fizemos aí, tenho aí no Instagram aí, tem lá o motor que eu fiz, estou fazendo na Hilux agora. O carro com 20 mil não tinha um arranhão sem motor, porque deu calço hidráulico. Tá rodando aí, ó. Rodando há 5 meses, não baixa nem um óleo. E esse carro com 20 mil quilômetros foi comprado com um recurso público, foi comprado com o nosso dinheiro. São federais, hein? É isso aí. Federais, nem do estado hein? Mário, o relógio já está gritando para a gente ali. Eu sabia que esse negócio ia correr, porque... tem muita conversa ainda, tem muita história. A gente vai marcar um outro programa, a gente vai marcar um outro encontro de novo. Tô olhando para o relógio ali, a gente já estourou o nosso tempo. Eu vou te agradecer muito, você pela sua espontaneidade, por você estar aqui, te dar os parabéns pela tua iniciativa. Ninguém te pediu para fazer isso, Você aí, da tua vida pessoal, você tomou essa iniciativa muito bacana, ajudou muita gente. A polícia deve te adorar, como você de vez em quando deve ter vontade de te sequestrar e só te liberar depois que você resolver. Cara, muito engraçado. Porque o policial, ele tem aquele corpo diferente de algumas outras atividades, que dá ao final do dia, ele bate o relógio de ponto lá e vai embora para casa. O policial não tem relógio de ponto, que aquilo fica na cabeça dele, que aquilo é responsabilidade dele, ele sabe que aquela rua ali tá ruim, ele sabe que os caras estão roubando ali, enfim, e ele precisa da viatura e o superior dele não dá viatura. Aí quando chega um cara assim e resolve esses problemas, desata esses nós, a gente tem que louvar, tem que agradecer. E eu vou te dar a palavra para a gente ir encerrando o programa aqui. Dá o teu parecer aí, o que você achou, o que você acha que é a diferença que faz isso, o que você sente nesses 6 anos, enfim.
O microfone do programa Na Mira com o Fernando Veloso é teu, Mário. Olha, é uma satisfação muito grande. Eu já tive umas 2 oportunidades de desistir. Tá? Às vezes, quando vieram as viaturas novas, para que serve o mecânico operacional agora, se não podemos levar para oficina sem ser credenciada? Não, o mecânico operacional sempre ajudou. Por quê? Primeira coisa que aconteceu, não funciona essa troca de óleo. O carro e uma viatura dessa aí fica ligado. As viaturas, elas não foram fabricadas em 2019. Elas nasceram em 2019. Elas não desligam 24 horas no dia, mais outro 24. Isso destrói o carro. Durabilidade dos carros vai embora. O carro não dura nada. E outra coisa também, né? Esse negócio de baseamento acaba com o carro. Então, voltando ao mecânico operacional, que Amo Rio. Amo Rio está só no começo. Eu acredito que vamos fazer... Já fazemos a diferença. Eu tenho mais ou menos um cálculo de mais de 4 mil viaturas rodando por causa da... Olha aí, mais de 4 mil viaturas mais rodando. De 4 mil, porque tem viatura aí, a do meu setor, então tá toda hora na oficina. Aí, a última, agora quem está pagando as peças da minha viatura, do meu bairro, sou eu. Aí. Mas vamos falar mais sobre isso. Mário, eu vou encerrar o programa agora com a gente fazendo um brinde aqui. Opa! Né, que é emblemático, é isso aí, a gente faz o brinde aqui. É isso aí. Mecânico operacional. Exatamente. Isso aí, gente. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você que acompanha a gente. Aqui é minha, hein? É isso aí. A caneca é sua. A caneca é sua. Obrigado pela sua audiência, você que acompanha a gente. Se você gostou, dá o seu joinha lá na internet, copia isso para o seu amigo. Né? São pessoas participativas, são pessoas que fazem a diferença. O Mário é o mecânico operacional. A gente quer muito uma polícia operacional, uma polícia forte, mas tem que ter alguém resolvendo a ferramenta da polícia, senão não adianta ter o policial treinado, você tem que empurrar a viatura. Isso aí. Obrigado, gente. Um abraço grande. TVC, a TV do Correio da Manhã.